Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol, eu curso Direito e hoje a gente vai aqui gravar um podcast pra vocês. Oi, gente, meu nome é Cecília, eu também faço Direito com a Carol e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de episódios sobre uma análise do papel dos influenciadores na formação da cultura do consumo. E no episódio de hoje a gente vai trazer mais olhando na visão do marketing para poder realmente trazer, porque todo mundo sabe que por trás tem muito envolvimento do marketing. Tanto que hoje a gente trouxe uma participação muito especial, né, Cecília? Que é o Davi, ele é da área do marketing e agora ele vai se apresentar um pouquinho antes da gente iniciar o debate. Isso. Muito obrigado, Cecília. Obrigado, Carol, pelo convite. Pois é, meu nome é Davi Rocha, eu sou professor aqui da Unifor há quase 10 anos e sou profissional também de marketing no mercado. Minha ênfase principalmente é o marketing digital, de uns anos para cá, mais ainda dentro da área das redes sociais e mais também dentro da área da produção de conteúdo. Então hoje eu trabalho não só com marcas, mas principalmente com criadores de conteúdo, totalizando aí, pegando os 5, 6 creators que eu trabalho hoje, um público total de mais de 10 milhões de inscritos e seguidores, e junto a alguns deles eu também produzo os meus próprios produtos de marketing, né? No caso, falando da criação de conteúdo, um podcast, né? O meu produto mais recente chama The Byte, é um podcast sobre tecnologia e criação de conteúdo com uma ênfase maior nesse mercado de jogos eletrônicos, de cultura pop, e que está chegando já pertinho de 100 mil inscritos no YouTube, né? E é um podcast muito parecido com esse que a gente está fazendo aqui, mas diferentemente desse que está sendo em áudio, o The Byte ele também é em áudio e em vídeo lá no YouTube principalmente, mas no Spotify também. E eu agradeço demais o convite de vocês aqui, porque esse assunto de marketing, de consumo, ele não é só algo que eu vejo em sala de aula e que eu leciono, mas também é algo com que eu trabalho e eu estudo também, né? Então acaba que esse é um momento super prazeroso para mim poder estar compartilhando com pessoas do direito, né? Um assunto que é tão caro, tão importante para mim e eu acho que é muito relevante também para a sociedade hoje como um todo. E querendo ou não, Davi, hoje em dia as redes sociais influenciam tudo, né? Tudo a gente vê as redes sociais influenciando. Sim. E é uma naturalidade muito grande de como a gente acaba se interessando cada vez mais por alguma coisa que a gente vê nas redes sociais. É verdade, você tem toda a razão. O grande lance é que o influenciador digital hoje, ele toma a frente, né, como voz de marcas, tendências, né, e toda uma geração de pessoas que não mais aprende ou consome através de comunicação advinda de meios tradicionais, né, como a gente via antigamente na TV, no rádio, no jornal, ou até mesmo por meio da publicidade em massa, como a gente vê em comerciais de TV, em jingles de rádio. Hoje em dia essas pessoas elas consomem criadores de conteúdo, né, e o conteúdo que esses criadores produzem, e elas também são atingidas por mensagens publicitárias e de marketing advindas desses criadores de conteúdo, né? Então é engraçado que o criador de conteúdo hoje, além de canal de marketing para marcas, ele próprio tem um conteúdo que ele também disponibiliza, que é consumido por hoje em dia quem está nas redes sociais e nas plataformas digitais como um todo. Isso é um negócio muito louco, né? E muito novo também. Por isso que a gente precisa se debruçar mais sobre esse assunto e estudar ele cada vez mais. E assim, Davi, na tua visão, o quanto que os influenciadores eles acabam influenciando por trás de alguma coisa, na criação de alguma marca, na criação de algum produto? Os influenciadores, eles influenciam muito e o poder dessa influência, ele vem através de 4 vertentes principais, assim, na minha opinião. Primeiro, porque o influenciador, ele é uma pessoa, né? Por mais que ele possa colocar uma máscara, por mais que ele possa ser o que a gente vê hoje, inclusive, na figura dos VTubers, que são os influenciadores digitais totalmente feitos na realidade virtual, sabe? No fim do dia tem alguém ali por trás, eu tenho um conjunto de pessoas ali por trás. Então existe uma proximidade emocional natural muito forte entre as pessoas que seguem aquela pessoa e ela própria, né? E isso muitas vezes é utilizado pela marca que se apropria dessa relação para poder vender algum produto ou algum serviço. Sem falar que os influenciadores eles trabalham hoje nas redes sociais que se aproveitam muito dessa história do que a gente chama hoje em dia de FOMO, que é a tendência do Fear of Missing Out, né? Se discute muito nas redes sociais e também pela própria velocidade do meio, assuntos, tendências que hoje estão bombando e que amanhã já passou, né? E isso cria muitas vezes um certo senso de urgência na pessoa que está consumindo aquele conteúdo, que faz com que ela siga ainda mais aquele creator, né? Aquele criador que ela entende que mantém ela informado ou informada. Fora isso, o formato desse conteúdo hoje nas redes sociais ele é muito apelativo, né? Então ele chama muito a atenção porque ele é muito colorido, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico.
seja ele no TikTok, seja ele no Instagram, seja ele no YouTube, né? E no fim do dia, tudo isso hoje acontece apoiado por marcas que têm interesses comerciais e têm orçamento, né? Budget, como a gente chama, para pagar para aparecer em canais de creators com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que são pessoas profissionais em chamar a atenção, profissionais em serem elas próprias apelativas, como a gente vê, por exemplo, hoje um dos maiores criadores do mundo no YouTube, que é o MrBeast, que é um cara que tem mais de 200 milhões de seguidores no YouTube e que vira e mexe faz parcerias com marcas, quando ele próprio não lança as próprias marcas dele. E sempre que ele trabalha com uma marca, essa marca, mesmo que seja uma marca desconhecida, ela explode em termos de popularidade, porque o MrBeast não só é um cara com audiência gigantesca, maior do que emissoras de televisão inteiras, mas ele também é um cara que sabe muito bem como fazer um conteúdo altamente apelativo, altamente impactante e influenciador, né? Assim, que gera uma influência muito pesada. E, Davi, além dessa apelação, né, que muitos influenciadores usam, como tu falou que teve essa mudança, né, dos meios de comunicação em massa, dessa publicidade para essa questão, por exemplo, do Instagram, e tu falou também do vínculo, que a partir do momento que eu sigo uma pessoa, eu acabo tendo um vínculo, eu me identifico de algum jeito para eu querer consumir o conteúdo dela. Exatamente. E aí a gente sabe que o marketing, ele é muito importante para criar essa ideia de proximidade entre o influenciador, trazer ele mais para perto e fazer pensar que consumir aquilo que ele está indicando é estar mais perto dele, mais parecido com ele. Aí eu queria te perguntar, como é que tu acha que o marketing ele se aproveita dessa relação de confiança para gerar o consumo? E quais são os riscos dessa aparente autenticidade? A maneira que ele se aproveita, né, é exatamente capturando a influência de uma pessoa, no caso de um influenciador digital, ou capturando, por exemplo, uma tendência, como a gente viu recentemente, e a gente vê, né, constantemente com esses memes, essas piadinhas de rede social, e atrelando a essa captura de um meme, de uma tendência ou da figura de um influenciador digital, alguma mensagem de marca, né? Então ela entra na conversa, ela parece estar ali de maneira inofensiva, mas no fim do dia toda marca que está na internet para vender alguma coisa, seja um produto, seja um serviço, né? A própria corujinha lá do Duolingo, ela é um exemplo muito forte disso, né? A ponto de que ela começou a gerar um problema para o Duolingo, porque ela estava começando a aparecer mais do que o próprio produto que o Duolingo oferta nas redes sociais. E aí foi lá o Duolingo brincar de matar a corujinha para que aquele mascote ficasse de volta no seu lugar, né? Assim, abaixo da própria marca, abaixo do próprio produto. Isso conta muito sobre o impacto, né? Isso fala muito sobre a relevância que hoje em dia as redes sociais têm, e se a marca não cuidar, às vezes ela entra no meme e ela acaba perdendo a noção de que, peraí, eu tô aqui para vender alguma coisa, né? Então por esse lado tem isso. Por outro, também a gente consegue observar que essa relação, por ser uma relação pautada por um elemento humano, por um elemento emotivo, às vezes travestido de brincadeira, né, de meme, ela é uma relação muito perigosa, porque às vezes você pode até não consumir uma marca, mas você cria uma certa relação de dependência com o conteúdo que aquela marca ou que aquele criador de conteúdo gerou, e se aquele criador de conteúdo ou se aquela marca, né, não tiver ali os teus interesses levados em consideração, essa marca ou esse criador de conteúdo pode te influenciar a tomar certas atitudes, né, a ter certos comportamentos que são nocivos, né? Veja o que está acontecendo agora com esse mercado todo de bet, né? E a importância que é discutir ética, discutir responsabilidade na esfera do criador de conteúdo. Porque tem muito criador de conteúdo que acha que não é responsável pelas bets que ele ou ela divulga, né? Porque no fim do dia todo mundo tem que ter a sua própria responsabilidade, tem que ter consciência ao apostar. Mas, quando você estabelece uma relação de dependência emocional de um influenciador digital, e hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que tem relações de dependência emotiva de certos influencers e tudo, quando esse influenciador fala sobre alguma coisa, ele não precisa nem ter uma chamada para ação, ele não precisa nem dizer assim, eu quero que você baixe e eu quero que você jogue. Pelo simples fato dele ou dela estar jogando, estar participando de alguma coisa e que essa coisa leva você a consumir algo ou leva você a gastar dinheiro com algo, isso aí já poderia entrar numa esfera de responsabilização dessa pessoa, né? Tanto que eu, como influenciador digital, eu me preocupo muito com as marcas que eu trago na minha esfera de influência, na minha esfera de relacionamento com o meu público.
porque eu sei que no fim do dia eu estou causando algum tipo de impacto ali. Existe uma balança de poder e que eu estou ali em uma posição de poder em relação ao meu público, em relação às pessoas que me escutam. Assim como nós, enquanto professores, temos uma relação de poder com os nossos alunos. Então tem que se tomar muito cuidado com o que se fala em sala de aula, porque tudo que a gente fala sempre é falado com um peso maior do que se a gente estivesse falando numa mesa de bar ou com amigos, né? Amigos professores, por exemplo. E esse senso de responsabilidade, esse código de ética, essa conduta responsável que influenciadores ou que professores têm em sala de aula, influenciadores digitais também deveriam passar a ter para que a gente pudesse evitar certas consequências negativas, certos impactos negativos que o marketing de influência acaba trazendo por essa falta de ética, por essa falta de pensamento mais crítico do influenciador digital sobre o poder que ele tem em cima do público dele, né? Então, Davi, tu trouxe 2 assuntos que eu sou muito interessado, que é tanto o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, e também o fato da influência, até que ponto a influência dos influenciadores pode ser saudável ou não. Até onde pode chegar a ser uma manipulação, entre aspas? Eu não chamaria de manipulação, Carol. Eu acho que a influência, quando, de novo, né, quando ela acontece entre 2 pessoas em que uma delas é mais sensível a certos apelos comerciais, é uma pessoa mais volúvel, uma pessoa mais influenciável, aquilo ali precisa ser tomado com mais cuidado. Não que o influenciador digital ele manipule, porque honestamente eu acho que o influenciador digital que ele faz isso, ele deixa de ser influenciador digital, ele passa a agir com má fé, né? O trabalho do influenciador digital para mim não é manipular o seu público, é exercer a sua influência a partir do seu estilo de vida, a partir do... Eu até costumo brincar um pouquinho diferenciando o criador de conteúdo do influenciador digital. O criador de conteúdo, o intuito principal dele é criar alguma coisa que ele sente que as pessoas vão gostar, e através disso ele estabelece o relacionamento dele. O influenciador digital não. Ele próprio é o conteúdo, ele próprio é o produto que ele vende, né? E se ele não trabalha de maneira divertida, alegre, se ele não cria algum tipo de entretenimento, algum tipo de relação, ele não tá fazendo o trabalho dele. Então o trabalho do influenciador não é manipular, mas é exercer a influência dele, porque tem pessoas que gostam de seguir outras pessoas. Tem pessoas que mesmo quando não havia influenciador digital, ela já seguia alguém, uma celebridade, um autor de um livro, sabe? Alguém que para ela é um indivíduo de algum tipo de estima, né? Então eu não diria que o influenciador ele manipula. Agora, sim, pode haver um elemento de manipulação quando aquele profissional ele age de má fé. Né, e ele realmente coloca, digamos assim, o poder que ele tem a serviço de uma marca, a serviço de alguma coisa que vai ser prejudicial para aquela pessoa que está ali de coração aberto, que está ali querendo ser guiada, querendo ser orientada, querendo consumir alguma coisa por qualquer motivo que seja, por falta de propósito próprio, por falta de uma personalidade mais forte, enfim, né? Por isso que, novamente, eu gosto de discutir muito esse papel, essa responsabilidade do influenciador de cuidar do grupo, né, da comunidade que ele lidera, de certo modo, né? E aí, quando a gente traz o elemento do Fear of Missing Out, o FOMO, né, o Fear of Missing Out, ele não vem do influenciador digital, ele vem muito hoje dessa velocidade das redes sociais que criam essas ondas de meme, de tendência, que, não digo que forçam, mas que estimulam muito as pessoas a participar, né? E aí, se você não participa, você fica fora daquele grupo. O ser humano, ele é, como um todo, muito tribal, né? A gente gosta de fazer parte de grupos, né? E esses grupos, hoje em dia, são grupos que surgem e desaparecem muito rapidamente, atrelados a essas tendências. E aí, o que muitas vezes um influenciador faz é se apropriar disso, fazer parte disso, né? E ficar sempre se movendo, né? Sempre surfando essas diferentes ondas. Mas essas ondas, elas acontecem independente do influenciador digital, né? Inclusive, é até engraçado. Essa é uma maneira, o tal do FOMO é uma maneira interessante da pessoa que é influenciada avaliar se aquele influenciador ainda merece o like, merece o seguir, né? O follow daquela pessoa. Por quê? Porque se esse influenciador para de seguir as tendências, às vezes ele fica para trás, ele para de ser interessante também, né? Então o FOMO, de certo modo, ele ao mesmo tempo que favorece o influenciador, ele é uma cruz que o influenciador tem que carregar. É muito difícil um influenciador se manter relevante se ele não está seguindo
a tendência, o meme, né? A onda do momento. Tem quem consiga fazer isso, e eu honestamente invejo quem consegue fazer isso. É algo que eu quero fazer no futuro, mas que ainda hoje no meu trabalho como criador de conteúdo, eu estou sempre ligado no que está acontecendo. Se eu não ficar ligado, eu sinto que eu posso me prejudicar, porque eu deixo de ser relevante, de certo modo, quando eu deixo de me conectar com o que está sendo discutido ali na minha comunidade, ali na minha área de atuação, que hoje em dia é mais a parte de criação de conteúdo, tecnologia, games e entretenimento, sabe? Pois é, Davi, e nessa ideia, né, de se manter em alta, do FOMO e tudo, a gente sabe que os influenciadores acabam buscando grupos, como tu falou até antes, mais vulneráveis, que eles consigam alcançar de uma forma mais incisiva. E um desses grupos, que eu acho, na minha opinião, assim, falando por mim, não sei se pela Carol, mas eu acho que a geração Z é uma geração muito influenciável, principalmente pelas redes sociais. A gente cresceu com o telefone na mão, tem gente que confia mais com o que você vê no Instagram do que o que você vê no jornal. Principalmente pessoas da nossa idade, né? Então, vi isso ali, vi isso aqui, pela internet. E aí eu queria te perguntar como é que tu acha que o marketing digital pode ser moldado, né, adaptado para ele se comunicar especificamente com a geração Z. E como é que isso atrapalha o nosso consumo consciente e desencadeia um consumo irresponsável, né? Que não é organizado pra gente. Vou responder ao contrário, assim, é muito por aquilo que eu já mencionei, né? A geração Z, ela tem uma carência, como geração, né? No total, ela tem uma carência emocional muito forte para começo de conversa, porque é uma geração que muitas vezes não tem o pai e a mãe muito presente ali, né? Porque os pais, não é que os pais sejam negligentes, é porque eles têm que trabalhar, né? A própria a figura da mulher hoje em dia, como mãe dentro de uma estrutura familiar, hoje ela é cada vez mais, não digo ausente, mas assim, distante muitas vezes do ficar em casa cuidando da família, né? Não que isso seja errado, na verdade, né? É até bacana que a gente hoje em dia tenha um mercado de trabalho que traz maior esse senso de equidade entre homens e mulheres, mas uma das consequências disso ainda hoje, talvez até pela falta do homem dentro de casa, né, que talvez deveria ser uma consequência natural dessa equidade, é que a mulher hoje ela tem que fazer 3, 4 papéis, né? Ela tem que ser mãe, ela tem que ser profissional, ela tem que cuidar da carreira dela, ela tem que cuidar... E é um negócio muito doido, e muitas vezes quem sofre disso é a criança, que é cuidada pelos avós, né? Uma geração que sabe menos ainda como lidar com essas questões, então o avô a avó acha que só a criança está em casa assistindo Netflix, tá bem, porque é melhor do que estar em casa, porque o perigo está fora de casa, né, na visão dessa geração, e a gente sabe que hoje em dia o Netflix quase derrete o cérebro dessas crianças, né, com mensagens não necessariamente nocivas, mas mensagens altamente apelativas, mensagens que muitas vezes infantilizam demais o indivíduo ou prendem ele, né, através do binge watching, que a gente chama, em uma esteira de conteúdo quase que infinito. Então aquela criança não se alimenta direito, aquela criança não brinca, porque ela está sempre consumindo a próxima série, sempre assistindo o próximo desenho animado, né? E isso é algo problemático, que em outras gerações não havia, porque a televisão tinha a sua grade de programação, né? Então você assistia aquilo que estava passando lá na hora. Então depois que saía a TV Globinho, entrava o jornal. Então naturalmente a criança desacoplava da TV e ia fazer outra coisa, né? Então essa questão da proximidade emocional e da carência emocional da geração Z, ela acaba sendo aproveitada por esses elementos, né, de influência digital, né? O próprio Fear of Missing Out, porque a gente está falando de uma geração ainda na casa dos 17, 18, 19, 20 anos, que vive muito em comunidade, vive muito em tribos, então estar fora da comunidade é muitas vezes uma sentença, entre aspas, de morte para essa criança, para esse jovem, então ele precisa estar ligado no que está acontecendo, e aí, através das redes sociais, é quando ele sabe que ele está participando da tendência, da trend, né, a trend do TikTok, né, e coisas desse tipo. A própria presença de conteúdos hoje nas redes sociais, de todo tipo, conteúdo pornográfico, inclusive, conteúdo apelativo, conteúdo que tem um tipo de intenção de gerar ainda mais conteúdo consumido daquele jovem, coisa que na minha época, eu sou millennial, né, a gente via menos na internet, porque a internet ainda não era tão bem formada quanto a gente tem hoje. Então hoje você tem algoritmos, hoje você tem profissionais, hoje você tem toda uma ciência de como tornar um conteúdo mais apelativo. E isso atinge diretamente o público que hoje está mais no digital, que é exatamente a geração Z. E aí, por fim de tudo, você ainda tem todo um mercado de consumo que esse jovem da geração Z usa para se autossignificar, né, para se expressar pessoalmente, para fazer parte desses grupos. Então,
Eu estava até tendo tive uma interação interessante em sala de aula recentemente com um aluno que ele levou um golpe no Instagram de uma marca que estava vendendo um produto para ele e ele comprou lá e nunca chegou o produto. E aí foi engraçado porque quando eu perguntei para ele assim, mas qual foi o elemento que te fez achar que aquele anúncio ali era de verdade e não era golpe? E aí ele falou, o fato do algoritmo ter mostrado para mim. Ele quase chegou a dizer como é que o algoritmo ia mentir para mim, né? Então, se o algoritmo me entregou, logicamente, na cabeça dele, aquilo ali era seguro, era correto, era de fato uma oportunidade de compra, de uma promoção lá e tal. E é muito doido, porque hoje, assim, eu não consigo, mesmo trabalhando com isso, sendo um nativo digital, eu não consigo confiar no algoritmo. Muito pelo contrário, eu sou extremamente crítico, eu sou extremamente... eu desconfio muito do que o algoritmo de um Instagram, do que o algoritmo de um TikTok me apresenta. Mas para essa outra geração que nasceu, permeada já por certos algoritmos, né, de Facebook na época, hoje em dia TikTok, Instagram... Essa relação, ela não é uma relação de desconfiança, muito pelo contrário, é quase uma relação pessoal. É quase como se você dissesse que o algoritmo conhece mais você do que os seus amigos. Então você vai confiar mais numa indicação de um algoritmo do que numa indicação de A ou B, sabe? E isso é um negócio assim que a gente precisa, como sociedade, parar e analisar, porque é um tipo de reflexo de tudo isso que eu falei, mas é um reflexo muito específico da geração Z, sabe? É uma postura muito específica da geração Z. Millennial não tem isso, geração X não tem isso, Baby Boomer, né, que é anterior, não tem isso, mas a geração Z e provavelmente a geração Alpha, que a gente ainda não está discutindo porque ela não chegou ainda, né, ao palco, vai sofrer disso também, são questões muito, muito impactantes, né, porque a gente está cada vez mais se digitalizando enquanto sociedade. Então, imagino que cada vez mais a geração Z vai ser vítima de esquemas, de certas atitudes de má fé, como eu já mencionei, que podem usar estratégias de marketing como ferramenta para extrair ainda mais desse Gen Z ou tolir ele ou limitar o potencial que essa geração inteira tem, porque é uma geração com potencial imenso, assim. Existe muita qualidade na Gen Z que infelizmente se perde, se dilui pelo que a gente vê hoje a Gen Z se deixando levar por elementos como esses que eu mencionei agora, né, de algoritmos e, enfim, coisas desse tipo. E hoje em dia, Davi, um influenciador ele virou uma espécie de celebridade muito próxima. Uma pessoa como a gente, só que com muitos patrocínios. E tu acredita que essa proximidade seja uma estratégia de marketing? Tipo, até que ponto isso pode ajudar na fidelização de alguma marca e no auxílio da própria marca, dela crescer com isso? Não, ajuda demais, né? Assim, é o próximo nível, né? Do que uma marca... já de 30 anos para cá sempre buscou, né? Toda marca de 30 anos para cá tem buscado cada vez mais intimidade com o seu público-alvo, né? É aquela história, toda marca gostaria de entrar na nossa casa, toda marca gostaria de tomar café da manhã com a gente, toda marca gostaria de se vestir com a gente. Só que antigamente isso era mais difícil de se realizar, porque a gente não tinha meios de comunicação tão pessoais como a gente tem hoje, né? O celular, como um meio de comunicação, como uma mídia, ele é uma janela muito íntima que uma marca, se consegue passar por ela, né, atinge a gente num nível extremamente individual, extremamente pessoal, próximo, né? Então, assim, é o next step, né? É o próximo nível de interação entre marcas e pessoas. E aí, o marketing, né, mais a figura do marketing digital, ele vai apresentar ferramentas, ações, estratégias que tornem cada vez mais essa interação próxima, essa interação pessoal, essa interação particular. E o influenciador digital, ele cai como uma luva assim, perfeita nessa relação de proximidade entre a marca e a pessoa, porque o influenciador digital, ele é uma persona, né? Ele é uma personificação de marca muitas vezes, que entra na casa da pessoa com ainda menos desconfiança do que se fosse uma mensagem promocional, uma propaganda, sabe? Uma coisa mais impessoal. Porque, de fato, é um ser humano que está ali conversando comigo. É um ser humano que está fazendo aquela live. É um ser humano que está mostrando aquelas dicas. Só que aquelas dicas vêm por intermédio de uma marca, né? E principalmente quando a gente tem
influenciadores que contam uma história que, tipo assim, tem uma história parecida com a pessoa, com o espectador. Então, quanto mais eu vejo uma pessoa, um influenciador que veio da mesma situação que eu, então eu crio aquela ideia, pô, ele tava no meu lugar, ele não vai me passar algo errado, como tu falou, da confiança, né? Isso. Ele não vai me enganar. Só que o problema é que cada vez mais, eu posso falar isso como criador de conteúdo por entender bem o lado de bastidor disso, cada vez mais você encontra influenciadores que vem crescendo não com a mensagem ou com a consideração de que eles têm que levar suas vidas pessoais para o grande público, para assim gerar as conexões. Não, os influenciadores que eu vejo crescerem hoje, e eu posso estar falando de uma minoria, mas é algo que me preocupa, é uma discussão bacana para se ter no meio acadêmico, são influenciadores que eles nascem e eles se desenvolvem sem ter muito uma personalidade própria. Eles estão sempre ali tentando refletir a personalidade que mais chamaria atenção para fazer aquele vínculo, né? Então é um cara que, por exemplo, ele começou fascinado por mercado financeiro. Então ele se lança como um influenciador de mercado financeiro. Mas ele começa a perceber que o que está bombando mais agora nas redes sociais não é finanças, é religião. Então ele se converte. E agora ele vira um influenciador católico. E aí ele vai só falar sobre catolicismo. E ele vai começar a vender cursos de catolicismo. Antes ele vendia cursos de finanças, agora ele vende cursos de catolicismo. Aí de uma hora para outra ele começa a perceber que catolicismo está ficando meio que para baixo, está meio demodé. Mas o judaísmo está crescendo. E aí ele vai e se converte em judeu. E aí ele começa a falar de judaísmo e vender curso. Então assim, quem é essa pessoa, de fato? Ela tem uma personalidade? Ela é alguém? Não, ela é um produto refletido do público-alvo dela. E isso me preocupa muito, porque o influenciador antigamente, ele dava certo pela sua autenticidade. Hoje, essa autenticidade, ela pode ser, né, pré-fabricada para que ela atinja um resultado de marca, um resultado de consumo ideal. E aí você já não está mais discutindo o influenciador digital, você está discutindo a influência digital por ela própria. E é uma parada meio distópica, mas que eu começo a ver aqui e acolá, especialmente com influenciadores digitais jovens, e especialmente com influenciadores digitais e não com criadores de conteúdo. Porque o criador de conteúdo é diferente, na minha opinião. Ele tá muitas vezes ali no YouTube ou até mesmo no Instagram, porque ele tem um propósito, ele tem um assunto que ele quer discutir. O que fascina ele é aquele assunto. Então, se ele mudar aquele assunto, ele perde a essência própria dele, né? O influenciador não, o assunto é ele. Então ele vai surfar as ondas que mais o favoreçam. E eu acho que aí é onde mora o perigo, muitas vezes. Na minha perspectiva, um dos principais exemplos disso que estou é a Virgínia. Uhum. Porque, tipo, ela começou com um tipo de conteúdo, né? Que era aquele conteúdo no YouTube e que hoje em dia ela se desvinculou totalmente. Você vê que o conteúdo dela hoje é a família, é Deus, como você falou, é também a questão financeira dela, né? Como ela vive, o luxo que ela vive. Então, acho que isso é um dos principais exemplos. E falando da Virgínia, que tá muito em alta hoje em dia, né? Aí eu queria falar contigo sobre a questão de cada influenciador criar sua marca. Hoje em dia é muito difícil você ver um influenciador que não tem uma marca de skincare, marca de perfume, empresa, qualquer coisa. E eu queria te perguntar como é que esses dois geralmente andam juntos, se convergem, né? A influência do digital influencer, né? E essa empresa, essa questão. Mais uma vez, o produto do influenciador digital é ele próprio, né? E uma vez que ele começa a perceber que ele consegue se vender bem e que marcas o utilizam para venderem seus produtos através da influência daquele cara, vem aquele raciocínio lógico, né? Se eu estou ajudando marcas a se venderem através de mim, por que eu mesmo não começo a vender produtos que eu acho interessante para o meu público? E, de preferência, produtos, obviamente, que tenham a ver comigo, né? Dificilmente a Virgínia vai estar vendendo material de pesca, porque isso não tem muito a ver com ela. Mas se ela é uma influencer que fala sobre beleza, que fala sobre moda, que faria sentido, já que marcas vêm, né, até ela vender os seus produtos, ela própria começar a vender. Então, eu acho que é muito natural, assim, é um raciocínio lógico que vem através desse costume, desse aprendizado do influenciador com as marcas que o utilizam como veículo de publicidade, de comunicação, e que na cabeça do influenciador começa a gerar aquele questionamento. Por que eu estou servindo de outdoor para outros e não para eu mesmo, né? Para eu mesma?
Mas aí, só pra gente terminar, eu tirar uma última dúvida Claro. contigo. Tu falou dessa questão de ficar em alta, né? Como tu acha que o marketing pensa e se organiza pra fazer com que nessa nova empresa, certo, prospere, mesmo que o influenciador não se mantenha alta? Porque a Virgínia é um influenciador fora da curva, né? Ela tem muitos seguidores, mas é como você falou, tem gente que hoje tá em cima, amanhã tá embaixo. Hoje a internet ama e amanhã a internet odeia. Eu honestamente não saberia te dizer se a Virgínia é essa influenciadora fora da curva, assim, não. Eu tô há muito tempo nesse mercado, né? Mais de 10 anos, assim, pegando tudo. E eu, de certo modo, vi várias Virgínias já. Né? O próprio MrBeast que eu mencionei lá no YouTube, que cá pra nós é muito maior do que a Virgínia, no sentido global, ele próprio já não tá mais tão em alta quanto ele esteve anteriormente, né? Então, assim, esse mercado é um mercado feito de ciclos. Eu acho que o principal que um influenciador hoje tem em mente, eu acho que a Virgínia nesse caso também tem, é ela extrair o máximo possível de riqueza, né, do público dela, enfim, né, do que ela faz, enquanto ela consegue surfar essa onda, porque é difícil você ficar em alta, é difícil você se manter relevante dentro desse cenário do FOMO, dentro desse cenário das redes sociais. A Xuxa conseguiu ser a Xuxa por praticamente 30 anos, porque ela era a Xuxa na Globo. E a Globo era um meio de comunicação, continua sendo, né, massivo, mas um meio de comunicação numa época em que não havia tanta concorrência como hoje há, né? O Instagram, o YouTube, primeiro que são plataformas diferentes, que vão ter públicos diferentes, para começar daí já, mas são plataformas que trazem esse senso de concorrência a um nível nunca antes visto, né? Discute-se muito, por exemplo, dentro do YouTube, o elemento mesmo da meritocracia, assim, do mérito, sabe? Por mais que haja suspeitas de que alguns canais do YouTube são impulsionados pelo algoritmo do YouTube a despeito de outros e a despeito do próprio conteúdo que eles promovem, tipo assim, não faz sentido, esse conteúdo tá bombando enquanto o meu não tá. Tem sempre gente que pensa assim. Mas, em grande parte, os que estão no topo do YouTube, eles entendem que eles estão no topo porque eles entenderam como é que a plataforma funciona e eles produzem o melhor conteúdo possível para o público que está naquela plataforma. Então, isso não acontece na Xuxa, por exemplo. A Xuxa, no máximo, ela tinha que concorrer com a Angélica, mas ela não tinha que concorrer com o Jornal Nacional. Sabe? É como se a Globo tivesse o espaço dela ali. Tipo assim, o espaço da Xuxa é dela dentro da Globo. Então, nesse sentido, fica mais, não digo fácil, mas é diferente você se manter relevante por muito tempo como uma celebridade antes da internet. Hoje, com a internet, quem te mantém em alta ou é o teu conteúdo ou é você mesma surfando essas ondas, né? Ou se o teu conteúdo é um conteúdo que é um conteúdo muito apelativo, como é o caso do Casimiro, que é um criador de conteúdo de futebol. E futebol é um negócio muito apelativo no Brasil como um todo. Então a chance dele se manter relevante é muito maior. Eu não sei como é que vai ser com a Virgínia, apesar de que o foco da Virgínia é beleza, é moda, é status, lifestyle, que são temas muito relevantes e que são temas muito famosos, né? Assim, que chamam muita gente. Mas, honestamente, eu não sei. A Boca Rosa era uma que muita gente achava que ia ser eterna e já tem gente dizendo que a Boca Rosa meio que já foi, né? Então, eu acho que mais do que você já cravar, assim, que existem influenciadores que são diferentes de outros, é você entender que existem influenciadores que estão no topo e que tem influenciadores que não estão tão no topo assim. Então, a estratégia, de certo modo, e aí não é bem marketing, é uma estratégia mais de business mesmo, é você extrair o máximo possível de resultado, de retorno, enquanto você consegue surfar aquela onda, porque é muito difícil você prever quando que aquela onda vai morrer, quando que ela vai acabar, e você vai tomar uma queda por conta disso. Ou se você vai conseguir surfar uma próxima onda. Isso sim é um negócio difícil de prever. Por isso que eu prefiro olhar para esse lado, tipo assim, o quanto você consegue fazer, enquanto você ainda tem relevância. Porque depois, quem sabe você volte no futuro, mas a tendência é outro tomar o seu lugar. A gente vê uma outra Virgínia ano que vem, daqui a 2, 3, 4 anos, algo assim, sabe? E vindo aqui a finalizar, já é muito importante ver realmente a visão de alguém de dentro do marketing, né? Porque foi muito didático, a gente aprendeu muitas coisas diferentes, muitas técnicas, muita coisa. Diferenciar também o influenciador de uma pessoa que pode vir de má fé, uma visão diferente. Então, Davi, muito obrigada, porque eu acho que a gente nunca ia ter uma aula tão boa quanto a gente teve aqui nesse podcast. Obrigado a vocês, meninas, pelo convite. Foi um prazer enorme, assim, esse é um assunto que eu poderia falar por mais 2 horas, assim, brincando, sabe, sem problema nenhum, e eu
estou sempre à disposição, caso vocês queiram, ou quem estiver ouvindo a gente aqui, queira me chamar para conversar mais sobre marketing, sobre comunicação, publicidade, mercado de influenciadores, criação de conteúdo, que também eu acho que é um tópico que precisa ser discutido mais, porque a gente está vendo agora uma tendência muito forte de marcas se tornarem elas próprias criadoras de conteúdo, e eu acho que isso é algo que vai oferecer uma concorrência interessante para o mercado de influenciadores digitais do futuro. E quem ficou com gostinho de quero mais, né, pode ir lá no teu podcast, também ver outros assuntos relacionados com marketing, que eu acredito que também vão enriquecer muito. Exatamente, escutem o Debate no YouTube, no Spotify, é DEBYTE, e eu acabei nem fazendo o jabá da minha rede social, assim, né, do Instagram, então, por favor, quem quiser me siga lá no @DaviRochaProf. Eu estou sempre colocando conteúdo sobre marketing, sobre tecnologia, comunicação, muito papo sobre inteligência artificial hoje em dia também. E, novamente, estou à disposição de quem quiser me convidar ou quem quiser trocar DM. Tamo junto aí, é nóis. Muito obrigado, meninas, pelo convite de novo.